Olá, eu sou a Rayane Ferreira Costa, aluna do mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial na Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu irei falar sobre o manejo fitossanitário do capim amargoso, do mofo branco e do percevejo marrom na cultura da soja. Os problemas fitossanitários na cultura da soja podem reduzir drasticamente a sua produtividade, caso o manejo não seja adequadamente implementado. Entre os principais agentes biológicos que podem causar estresses na soja, destacam-se as pragas, doenças e plantas daninhas, que podem, isoladamente ou em conjunto, causar até 100% de perdas na produção de grãos. O capim amargoso é uma das principais plantas daninhas do Brasil. Ela ganhou importância econômica a partir da década de 90, com a expansão do plantio direto, mas piorou assim que descoberta sua resistência ao glifosato. O fungo Sclerotinia sclerotiorum é considerado um dos patógenos mais importantes do mundo e está distribuído em todas as regiões produtoras, sejam temperadas, tropicais ou subtropicais. O mofo branco é causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum e é conhecido e estudado desde 1837. O crescimento da produção de soja também expôs esta cultura ao ataque severo do percevejo marrom. Por estar presente em todas as regiões produtoras, este inseto tem sido considerado a praga de maior risco ao cultivo, atacando desde o início da floração, da formação das vagens, até o desenvolvimento das sementes. O capim amargoso é uma gramínea perene que possui colmos estriados e entrenós longos, tendo de 50 a 150 centímetros de altura, com folhas apresentando bainha longa e pilosa e lígula membranácea. Possui panículas muito vistosas e alta produção de sementes pilosas, com elevado poder germinativo, podendo ser disseminada praticamente o ano todo a longas distâncias pelo vento. O controle químico do capim amargoso conta com poucas opções de herbicidas, mas com modalidades pré- e pós-emergentes, como mostra o quadro abaixo. O fungo Sclerotinia sclerotiorum é um patógeno necrotrófico e polífago. Ele tem como hospedeiros mais de 400 espécies, incluindo culturas de importância econômica e diversas plantas daninhas. O sintoma do fungo na planta varia de acordo com o hospedeiro, com a parte afetada do hospedeiro e com as condições ambientais. Em geral, o desenvolvimento do patógeno inicia em tecidos necróticos. O sintoma mais comum e característico da doença é a formação de um aglomerado de micélios brancos com aspecto cotonoso sobre a área afetada e posterior desenvolvimento dos escleróides. Os escleróides podem germinar na forma miceliogênica e carpogênica. Na forma miceliogênica, ocorre a produção de micélio hialino e septado, e não a formação de esporos. Na forma carpogênica, ocorre a formação dos apotécios. O escleróide pode produzir um ou mais apotécios, nos quais estão os ascos contendo os ascosporos. A disseminação do fungo pode ocorrer pelos ascosporos, que são liberados das ascas e ejetados no ar, pelos escleróides transportados na água de irrigação ou associados às sementes, e por meio das sementes infectadas, que têm um importante papel na infestação de áreas indêneas e no estabelecimento da doença no início do ciclo da cultura. Na cultura da soja, a fase mais vulnerável vai da floração plena, R2, ao início da formação de vagens e enchimento de grãos, R3 e R4. Nesse período, o fungo é capaz de infectar qualquer parte da planta, porém, as infecções iniciam-se com mais frequência a partir das inflorescências, das axilas das folhas e dos ramos laterais. O controle do mofo branco é considerado difícil devido à ausência de cultivares resistentes, à produção de estruturas de resistência do fungo e à sobrevivência do mesmo no solo por vários anos na ausência de hospedeiros ou sob condições desfavoráveis. Desta forma, o controle mais efetivo baseia-se em um programa integrado de diversas práticas culturais,
como, por exemplo, o uso de sementes sadias e certificadas, cobertura do solo com espécies de braquiária, revolvimento do solo, controle de plantas daninhas, controle biológico com fungos e bactérias, rotação e sucessão de culturas com espécies não hospedeiras do mofo branco e o uso de fungicidas em tratamento de sementes e parte aérea registrados para a cultura, como exemplo, tiofanato metílico e o fluazinão. O percevejo marrom é um inseto praga sugador. A soja é a principal planta hospedeira dessa praga e após sua colheita ela pode sobreviver alimentando-se de outras plantas hospedeiras, como a planta daninha ou outras cultivares. No período mais frio do ano, ele entra em diapausa até o início da nova safra. O percevejo marrom causa basicamente 3 tipos de danos às culturas: enrugamento ou chochamento dos grãos, provocado pela sucção da seiva das vagens ainda verde, retenção foliar ou soja louca, caracterizada pela permanência de folhas verdes nas plantas quando as vagens já estão em ponto de colheita, e o favorecimento da ação de doenças sobre os grãos e as sementes, que provocam danos antes e após a colheita. O percevejo marrom coloniza a soja no final do período vegetativo, V6 e V8, quando sai da diapausa, e com isso, a população do inseto praga tende a crescer e provocar danos no período de enchimento dos grãos, R4 e R6. Causa danos na sua forma jovem, entre o terceiro e o quinto instar. A longevidade média do adulto é de 116 dias. Os ovos são depositados em pequenas massas de cor amarela, normalmente 5 a 8 ovos por massa, apresentando mancha rósea próxima à eclosão das ninfas. Os ovos são colocados principalmente nas folhas ou vagens de soja. O ciclo biológico do ovo ao adulto dura aproximadamente 40 dias. Durante seu desenvolvimento, as ninfas passam por 5 estádios. E as recém-eclodidas também apresentam um hábito gregário, permanecendo reunidas em colônias e não causando danos à cultura. A partir do terceiro instar, passam a sugar os grãos de soja. Sobre o ciclo de hospedagem, o percevejo marrom se hospeda na cultura da soja de dezembro a fevereiro. Nos meses de março a abril, se hospedam em plantas daninhas. E no período de inverno, de maio a setembro, sobrevivem em restos de culturas, entram em diapausa e não se alimentam, porém sobrevivem com reservas de lipídio. O controle das populações do inseto muitas vezes é realizado por meio de aplicações de inseticidas, como mostra o quadro abaixo. Para diminuir o uso de inseticidas, faz-se necessário estimar os níveis populacionais do inseto por meio de amostragens no campo, o que permite tomar decisões de manejo com base em informações confiáveis. Para o monitoramento de percevejos na soja, recomenda-se o método do pano de batida, no qual se considera como nível de controle a presença de 2 percevejos adultos por metro linear e para produção de grãos, e de 1 percevejo por metro linear para a produção de sementes. Aqui eu encerro a minha apresentação e agradeço pela atenção. E aqui deixo as referências bibliográficas utilizadas no meu trabalho.